Shalom, irmãos, a paz e a graça de Yahushua. Continuando então o último vídeo, eu disse que quando o Filho, o nosso Mashiach, ungido do Elohim vivo, ele sobe aos céus e senta no trono do Pai, é quando ele passa a ser e mostrar que é a destra de todo o poder do universo, de todo o poder do único Elohim de Israel, o Todo-Poderoso, El Shaddai. El Shaddai em hebraico é Elohim Todo-Poderoso. Então temos que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, está escrito o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que isso quer dizer? Que quando ele subiu, realmente, literalmente, aquele corpo físico, imortal e glorificado, assentou-se no trono do Eterno, no céu. Não são dois tronos, o Pai à direita e o Filho à direita, ou o Pai à esquerda e o Filho à direita e vice-versa. Não, é um trono só. E quando o Filho se senta nesse trono, que é o trono do Pai, ele passa a ser a destra, à direita do Todo-Poderoso, o seu corpo. Por isso o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. É uma representação corpórea. Alguns podem dizer no hebraico, como referência, Yahu Gadol e Yahu Katan, como o maior e o menor. Porém é um só, o Todo-Poderoso. O maior é porque ninguém pode vê-lo. Ele está em todo lugar. Porém, uma representação corpórea, aí se tem Yahu Katan. Mas esse Yahu Katan é o Pai, é o Todo-Poderoso em uma representação visível. Porque nem o céu e a terra pode conter o eterno Criador. E quando diz aqui, no versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Esse trono que ele diz que é dele, meu trono, é o trono de Davi, que será estabelecido em Israel quando ele vier como Rei dos Reis. E aqueles que vencerem reinarão com ele. Não é que todos vão sentar no único trono, mas aquele poder de reinar ele dará aos seus vencedores, aos seus escolhidos. Como ele mesmo venceu e sentou-se no trono do Pai no céu. Porém, no caso dele, é diferente, pois ele é a destra, à direita do Todo-Poderoso. Isso que quer dizer estar à direita do Pai, do Todo-Poderoso, do Eterno. Porque ele se sentou no trono do Pai. Ninguém é digno de se sentar no trono do Pai, a não ser o Mashiach, que ele mesmo é a forma corpórea. Por isso o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Isso que Estevão quis dizer, de vir ele à direita em pé, vivo no trono do Pai. Não é que é no sentido humano. Infelizmente, muitas pessoas nas igrejas, pastores, doutores, eles entendem com um discernimento de sabedoria humana, no que corresponde à posição direita e esquerda, esquerda e direita. Infelizmente é assim que eles enxergam. Porém não é isso que o texto mostra. O versículo 21 do Apocalipse capítulo 3 refuta essa visão humana de posicionamento direita e esquerda. Ser a destra é ser responsável pelo poder do Todo-Poderoso, El Shaddai. Agora voltando ao livro de João, o Evangelho de João novamente, no capítulo 1, no versículo 14, temos: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estou novamente com a Bíblia RC, Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida. No versículo 14 está e o verbo, e a palavra, porque é uma expressão melhor. E essa palavra se fez carne. E temos também testificado em 1 Timóteo. Vamos ao livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, onde temos:
E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O próprio Timóteo também testifica que esse era o mistério da piedade. Que ele se manifestou em carne, Elohim se manifestou em carne. E o que é interessante que lá também, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 13, temos o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Quando o Filho do Homem, Yahushua, ele fala com Nicodemos, naquela história que conhecemos, de Nicodemos e o Messias falando em secreto, longe das pessoas, o Messias ele diz que ninguém tinha subido ao céu, senão aquele que desceu, que era ele, o Filho do Homem que está no céu. Aí ele afirma que estava no céu. Por quê? Porque ele é a Elohut, a imagem do Elohim de Israel. Por isso ele disse e afirmou que estava também no céu, ao mesmo tempo que estava ali na terra conversando com Nicodemos. Muitos leem esse versículo e não percebem isso. Quando ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, como poderia ele estar ali na terra falando com Nicodemos e ao mesmo tempo estar no céu? Porque o ser onipresente, o Todo-Poderoso, é aquele Mashiach, filho, como homem. Por isso ele disse que também estava no céu. Estão vendo? É um único ser. Foi como o profeta Moshe falou, Moisés, Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Ouve, ó Israel. Yahu é nosso Elohim, é nosso Criador. Yahu é um. Porém ali, como homem, ele tinha que testificar daquele que está no céu. Mas aqui nesse versículo, ele fala que também estava no céu. Porém no céu, num sentido onipresente, como Pai, porque o Pai é o Filho e o Filho é o Pai. Reparem e meditem nesse versículo do capítulo 3 do livro de João, versículo 13, onde ele diz que estava no céu e estava ali também falando com Nicodemos. Por que será? E também no livro de 1 João, vamos ao livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 12, onde temos: ninguém jamais viu a Elohim. Se nós amamos uns aos outros, Elohim está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Aqui temos que ninguém jamais viu ao Pai, mas o Filho unigênito, este lhe o fez revelar, que é o seu corpo, a sua destra, a sua mão direita, como vimos naquele salmo, no vídeo anterior. Como pode o Eterno dizer que a sua mão, a sua destra fará algo, se não for Ele mesmo? Quando ele diz a sua destra, a sua mão, ele está se referindo ao seu próprio corpo, não ao corpo de uma outra pessoa ou uma segunda pessoa da Trindade. Porque é um, não são três, não são dois, é um, porém em manifestações de um ser onipresente que está em todo lugar, mas se manifesta de diferentes formas e quis se manifestar como homem, mas também estava no céu. Agora vamos ao livro de Êxodo, onde temos algo muito interessante. O Eterno dizendo que o profeta Moshe, ou Moisés, era como Elohim. No capítulo 7, no versículo 1, temos o Eterno dizendo: então disse o Yahu a Moshe: eis que tenho por posto por Elohim sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Muitos usam essa passagem para dizer que Elohim é só no sentido de autoridade, para diminuir o Mashiach e dizer que
ele não tem o privilégio de ser louvado e adorado. Para dizer também que ele não é um com o Pai no sentido de divindade, no sentido de ser adorado. Eles usam essa passagem porque o Eterno disse que Moisés seria como Elohim para o faraó. Mas Moisés não era Elohim. Ele seria como Elohim, porque na verdade o profeta ali era Moshe. Moisés mesmo testificou que ele era um profeta. E o Eterno levantaria um outro profeta como ele, dentre o povo de Israel. Alguns entendem que a palavra Elohim é no sentido de autoridade. Embora expresse autoridade, não significa somente autoridade. Estão muito equivocados aqueles que entendem que é esse o significado. Elohim é no sentido de soberano, todo-poderoso, criador. A palavra Elohim prega o contexto de criador em muitas passagens nas Escrituras. E poderoso, no sentido que não é só autoridade, mas ele pode ser o criador, o poderoso. Por isso Elohim no plural. Aí muitos querem dizer que é só no sentido de autoridade. Quando ele diz para Moisés que ele seria como Elohim, não quer dizer que ele seja Elohim, mas no sentido que ele realmente teria autoridade, porque ele pediu um ajudante, e Arão ficou como profeta. Ele falava as palavras que o Eterno falava para ele, ele passava a Arão para que Arão repetisse. Mas jamais Moisés poderia dizer: eu e o Pai somos um, como Mashiach falou. Jamais, porque ele não é no mesmo sentido Elohim. E querem colocar o Mashiach como Elohim. Eu acredito que ele é Elohim, mas não pode ser adorado porque ele não é o Eterno. Não é assim que falam? É no sentido como Moisés era Elohim. Não. Ele disse que Moisés seria como Elohim, não disse que era Elohim. Moisés jamais poderia dizer que era um com o Pai. O Mashiach sim. Eu e o Pai somos um. Existe uma grande diferença. Uma diferença enorme. Aos anjos é dito que adorem ao Mashiach. Os anjos não podem adorar outro ser a não ser o Eterno. Então por que os anjos têm que adorar o Messias? Os anjos jamais vão adorar outro Elohim, como falam que foi Moisés, ou alguma outra pessoa. Só o Eterno. Consequentemente eles adoram o Mashiach. Isso está em todo o Tanar, em toda a Bíblia hebraica, como Brit Hadashah, que é mais conhecido como Novo Testamento. Os anjos o adoram. Agora, você pode não concordar com isso e ignorar, simplesmente, e ir por um outro caminho. Mas isso é o que está escrito. Elohim não significa somente autoridade. Estão equivocados se assim pensam. Então não pensem como a teologia ensina, porque a teologia, independente se seja cristã, judaica, messiânica, é um estudo sobre teos, né? Uma palavra de origem grega, da onde vem a palavra Deus, o deivos, divos. Eu vou fazer ainda um estudo, um vídeo, sobre a palavra Elohim e a palavra Deus. Então a teologia significa isso, estudo sobre teos. Mas é uma criação, uma invenção humana, de sabedoria humana. Não é a interpretação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Não é por fazer teologia, se formar, virar bacharel, mestre, ou doutor, fazer um doutorado, que quer dizer que você tem a revelação das Sagradas Escrituras. Pois a revelação ela é inspirada, o entendimento, o verdadeiro entendimento é inspirado pelo Espírito Santo. Não é por estudar intelectualmente. Assim faz a teologia, e por isso tem criado, inventado rótulos com uma palavra unicista e colocado na cabeça das pessoas que isso é algo errado, é uma seita, é uma visão negativa das Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo que eu sou unicista. Eu estou trazendo o que eu creio
e o que a Escritura permite entender, como a Escritura realmente está mostrando. Ela não cita que é unicista, ela diz que o Eterno é um. Se isso for ser unicista para você, aí vai conforme o seu intelecto. Então não tem nada a ver com rótulo ser unicista. É o que a Escritura diz. Ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Criador, é um. Então, eu não vou citar o Shema outra vez. Ou estaria em contradição aqueles que dizem que existem 3 deuses ou 3 pessoas de uma essência. Porque não existe 3 pessoas de uma essência. A própria essência é o único Elohim de Israel. Então, prestem atenção, porque nem tudo é seita, como a teologia rotulou. Não estou defendendo os unicistas, mas eles não estão errados em muitos pontos. Então não tem nada a ver com esse rótulo. É o Shema Israel. Então você pode escolher estar em contradição com todos os profetas, inclusive Moisés, da antiga aliança, ou estar em harmonia com a Torá. O Mashiach não veio revogar a lei ou contradizer, transgredir nada da lei. Ele veio cumprir e cumpriu. E você está cumprindo em acreditar que existem 3 deuses? Não. Está cumprindo em acreditar que existem 2 pessoas, 3 pessoas? Não. É um único Elohim. Porque assim diz o Shema. E os apóstolos também ensinaram assim. Quando em João, capítulo 14, novamente no Evangelho de João, muitos querem dizer que o Evangelho de João é um evangelho criado pela religião romana. É falso. Por isso é uma mentira deles. A harmonia do livro de João, por exemplo, o primeiro capítulo de João com o primeiro capítulo do Gênesis, a harmonia é perfeita. Por isso que alguns dizem que o primeiro capítulo de Gênesis também é falso. E na verdade continua no segundo. Isso é uma blasfêmia e uma mentira deles. Porque é verdadeiro. Foi Moisés, o profeta Moshe, que escreveu a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. E no capítulo 14 de João, no versículo 28, temos: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui é quando eu disse no último vídeo, no vídeo anterior a esse, porque ele disse que o Pai era maior que ele. Porque ali ele estava como um homem. Era uma manifestação humana. Ele não estava como ser El Shaddai, onipresente. Onipresente é estar em todo lugar. O Pai, sim, está em todo lugar. O Filho, como homem, também é o Eterno. Porém, ele se fez homem para passar pela morte, como nós passamos. Embora como Pai, ele jamais morreu. Por isso ele se referiu ao Pai como maior que ele. Mas aquele homem era a manifestação do Pai como homem para morrer, porque não existe 2 pessoas de uma mesma essência, é só um. Ele está ali como homem porque ele quis se manifestar como homem. Um ser onipresente, ele pode estar em todo lugar. E se ele quisesse estar na terra como homem, ele também poderia estar, porque ele é onipresente como Pai. Então ele poderia estar ali como homem. Agora, aquela humanidade não poderia estar em todo lugar como homem. Estão entendendo? Por isso o Pai é maior que ele, porque como homem ele não pode estar em todo lugar, somente como Pai. Por isso o Pai é o Filho e o Filho é o Pai.